Fala aí galera, beleza? Aqui fala sou eu, Edu, tô aqui pra mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute, família. Hoje mais um vídeozão de cartola pra vocês, bora passar dicas, montar o time, falar da última rodada, e é isso, simbora. Tá falando da última rodada, 62 pontos pra conta, tá? 62 pontos pra conta, com 117 de patrimônio, a gente desceu 1 de patrimônio. A rodada foi bem difícil, tanto pra pontuação, tanto pra patrimônio, tá? Foi bem complicada, não foi uma das melhores rodadas, então 62 pontos pra mim, eu não tô 100% feliz, mas pra mim foi uma pontuação interessante, tá? Vamos pro time? No time, tivemos apenas uma mudança do vídeo, tá? Que foi mais ou menos um por outro, né? Então, eu acabei nem postando no Instagram, porque foi até de última hora, né? Eu vi que o Igor Rabelo tava mais provável de jogar do que o Jamerson, e botei o Igor Rabelo. E a gente deixou no banco o Luan Cândido como, né? Tipo, se desse errado, ainda teria o Luan Cândido, que acabou indo mal. Porém, o Igor Rabelo ainda foi bem, tá? Mas a zaga não foi tão ruim, tá? Foi ruim no total. Se tivesse pego o SG, seriam muito boas, porque o Fortaleza perdeu no finalzinho o SG, o Galo também perdeu de bobeira e o Flamengo também. Então, tipo, quase que a gente pega SG nesses três times ia ser muito interessante. E novamente o meio de campo nosso salvando, né? O Gustavo Scarpa foi muito bem e o De La Cruz novamente tá mitando demais, né? 20 pontos, um gol, uma assistência e 5 desarmes, tá? O Garro foi mal, porém o Scarpa e o De La Cruz salvaram o nosso time, tá? Além do Hulk, que fez um pouquinho de pontuação boa, e o Milito também, tá? Beleza? Bora falar dessa próxima rodada. Simbora que temos alguns favoritos, mas tá difícil essa rodada. No gol, rapaziada, eu vejo poucas opções. Para mim, as melhores opções estão aqui para baixo. São elas, Gatito Fernandes, tá? Custando 6 cartões contra o Juventude, acho interessante, tá? 6 defesas em 2 jogos. Então, é bem interessante para mim o Gatito Fernandes. Acho bem legal mesmo. E vai ser o meu goleiro pra essa rodada, tá? O Gatito Fernandes. Pra questão de defesa, o Juventude tá também criando. E tem que tomar cuidado com esse Juventude, tá? Então tem que tomar cuidado com o Juventude pra essa rodada, tá? Deixa eu até ver o Cássio. O Cássio fez 4 pontos tomando 2 gols, tá? Então, isso é muito interessante. Acho que o Botafogo tem chance de de pegar esse jeito e o Gatito Fernandes ainda ir muito bem, tá? Outro goleiro interessante pra mim é o Marquezinho, tá? O Marquezinho pra mim é interessante pela questão do confronto, tá? Do confronto mesmo. Então, o Cuiabá tá sem o Daverson, então eu pensaria no saldo de gols do game como o melhor da rodada, junto com o do Botafogo, mesmo que o jogo do Botafogo pra mim seja complicado, tá? E se você quer goleiros mais baratos, pra mim, eu acho que o único que serve aqui e seria uma aposta é o Ronaldo contra o São Paulo, que é um jogo mais complicado, mas o São Paulo não tá bem e o Atlético Goianiense joga em casa, tá? Laterais, ative o filtro de dúvida e vamos já passar pra vocês. Pra mim, um bom lateral dessa rodada é o Júnior Capixaba, porém, tá em Venâncio Corinthians. Porém, sabe quem que tá. Qual que é a posição do Capixaba? Tá jogando de volante. E aí, você vai arriscar ele de volante? Talvez seja interessante. Mas eu vou deixar um pouco de lado porque tá muito caro. É um confronto complicado. E eu quero ver mais ele nessa posição de volante, tá? Então vou dar uma esperada para escalar o Capixaba. A Arana pra mim também é interessante, tá? Até fazendo média básica. Nessa última não fez tanta média básica assim, tá? Porém, acho interessante sim o Arana, tá? Mesmo sendo clássico. Pra mim, o Galo é favorito por ter mais time. Piqueires é interessante por causa da regularidade dele, 4.5, tá de média básica, 3 desarmes. Então é interessante, porém o jogo é complicado. O Mike também eu acho interessante por causa disso, mas também por causa desse jogo ser complicado, eu não confio tanto assim, tá? Os laterais do Atlético, pra mim, são interessantes, mas o jogo é complicadinho, tá? E o Esquivel tá em dúvida, tá? No Joga 10 News, vou até mostrar pra vocês. O Esquivel tá em dúvida, tá? Junto com o Felipinho, beleza? Tá o mais pro Esquivel, mas tem que ficar de olho nisso, se você quiser botar o Esquivel. Acho interessante, mas eu não arriscaria porque o jogo é complicado contra o Inter, tá? Laterais do Botafogo, pra mim os dois são bons, tá? Pra mim os dois são bons. O Ponte meteu gol na última rodada, tá? E também fez média básica. Porém, ainda se fosse escalar alguém do Botafogo na lateral, seria o Hugo, tá? Eu gosto mais do Hugo. Acho mais interessante. Tem a questão da bola parada também. O Hugo bate algumas faltas, bate alguns escanteios. Acho o Hugo interessante, tá? É bem ofensivo, tá? O Ponte também sobe, mas eu prefiro até o Hugo, tá? Então, mas os dois são bem legais, tá? Pra mim são os melhores laterais aqui, junto com os outros dois que eu vou, beleza? O Saravia pra mim é interessante por causa da média básica, tá? E com esse confronto contra o Cruzeiro acho que pode ser interessante. Tô até pensando nele, mas tá mais de lado. E pra mim os dois melhores laterais estão aqui, são os laterais do Grêmio, o Fábio e o João Pedro, tá? O Grêmio surpreendeu na última rodada, ganhando do Atlético Paranaense, eu acho que bem confiante. Tem jogo no Libertadores no meio de semana, então pode poupar alguns jogadores jogarem menos. Porém, o Cuiabano agora não deve ir pro jogo, que tá negociando com o Botafogo, tá? Então tem essa oportunidade aí do Fábio e João Pedro jogarem mais. E pra mim são muito bons jogadores, tá? O Fábio que deu desarme nessa última rodada, tá? E o João Pedro é um cara bem ofensivo. E o Fábio também é um cara bem legal pro Cartola. Então acho bem interessante esses dois jogadores. Vou apostar nessa dobra do Grêmio por questão do SG também, né? O SG do Grêmio pra mim é o melhor. Pela questão do Cuiabá tá mal e ainda perdeu o Davidson, né? Além disso, também tem o Samuel Xavier, acho interessante o Samuel Xavier, tá? É um confronto complicado contra o Vasco, mas o Fluminense é bem forte e ainda acho o Samuel interessante porque ele avança muito, tá? Ele é bem ofensivo, beleza? E além disso, também tem os laterais de São Paulo, tá? Que é um jogo bem aberto, tá? Mas os laterais de São Paulo são até que interessantes, eles fazem média básica. Se pegar um SG, faz 8 pontos, bem tranquilamente, tá?
Então tem que ficar de olho. Eu gosto do Igor Vinícius, tá? Melhor do que o Wellington, na minha opinião, pra Cartola, beleza? Mas eu ficaria mesmo com essas duas opções que eu passei, porque estão baratas também. Tem que gastar menos na zaga atualmente, tá? Porque tem bastante jogador caro do meio pra frente, tá? Zagueiros, ativo o filtro de dúvida e simbora, tá? Maurício Lemos pra mim é interessante, tá? Acho legal, mas é muito caro e não rendeu no último jogo, então vou deixar passar. Gustavo Martins está como provável. E quem é a dupla de zaga dele segundo o Cartola? Me diga agora. Está Kahneman. E daí eu vou te mostrar quem vai jogar. Quem vai jogar do Grêmio é Jeromel, tá? Então, meu primeiro zagueiro é ele mesmo, Jeromel. Meu primeiro zagueiro é Jeromel, tá? Tá no não tá como nem que vai jogar, tá? Porém, vou com ele, 6 cartões, tá barato. É um cara não tão carniceiro quanto o Kahneman, mas se o Gustavo Martins jogasse, eu até preferiria, tá? É um cara que tá fazendo boas pontuações. Porém, vou de Jeromel como meu primeiro zagueiro, pensando nessa SG do Grêmio, tá? Que tá bem interessante. Mas se o Gustavo Martins jogar, eu vou provavelmente botar o Gustavo Martins. Acho mais interessante, tá? Fez até gol, né, na primeira rodada. Então prefiro o Gustavo Martins jogasse, né? Mas como não vai jogar, a gente vai com o Jeromel, que tá mais barato e que também a galera vai acabar deixando um pouquinho de lado por ver que tá dando que não vai jogar. E meu outro zagueiro vai ser Lucas Halter. Eu quase botei ele na última rodada, vendo que o Jefferson não ia jogar. Quase botei mesmo. Se eu botasse ia me dar bem, né? Fez 6,30. Não coloquei, mas ele é bem interessante, tá? Vou confiar no Halter nesse jogo, tá? Lembrando, vamos ver o time do Botafogo. Botafogo, pra mim, né? Ó, aqui, ó, favorito nesse confronto. E o Lucas Halter deve jogar, tá? Deve jogar o Lucas Halter, então vou com ele. Vai ficar de olho nas informações, tá? Se o Cartol tá botando como dúvida e até o Jeromel não jogar, vamos ficar de olho amanhã, tá? Caso alguma coisa, vocês vão saber pelo Instagram, beleza? Mas por enquanto, vou de dois zagueiros que não estão nem no provável, né? Lucas Halter e Jeromel, beleza? Além disso, também tem o Arboleda, que sempre entrega alguns pontos, acho que interessante também, se você não tá confiante assim, tanto no Botafogo quanto no Grêmio, tá? E já colocou jogadores dos dois times. Vamos botar a zaga do Galo só pra gente ver se quem vai jogar, se é o Rabelo ou o Gemerson. É o Gemerson, tá? Então desconsiderem o Rabelo, beleza? Se o Gemerson jogar é interessante, mas eu vou deixar um pouquinho de lado por ser clássico esse jogo, tá? Por ser clássico eu tô confiando em jogos mais tranquilos, tá? Jogos mais tranquilos assim em teoria, tá bom? E daí outros zagueiros aqui pra baixo, cara, aí é complicado. Eu acho que as melhores opções estão ali pra cima. O Cuesta é um cara que geralmente é bom de cartola, então eu acho que dá pra ficar de olho no Cuesta, tá? Pensando nesse Bavi, mas como é clássico eu vou deixar passar. E o Bastos foi muito bem na última rodada, tá? Eu acho que é até interessante você pensar no Bastos e tem menos gênio ainda, tá? E você tá, tô com medo do Halter não jogar. E daí você tem o Bastos por 4 que tá como provável, tá? E tem o próprio Kahneman, que é mais barato ainda que o Jeromel, porém o Kahneman é muito carniceiro, tá? Então eu não confio nem um pouco no Kahneman, eu prefiro o Jeromel, tá? Tanto pra Cartola, beleza? O Pablo que tá em dúvida com o Halter, mas o Pablo acabou de chegar, né? Então não conseguiu. Eu acho que não vai jogar, não, tá? Outra pessoa interessante tem o próprio Luan Cândido contra o Corinthians, é um cara bom de bola aérea, finaliza, mesmo sendo zagueiro, eu acho que pode acabar finalizando uma bola ou outra, tá? Mas ainda prefiro as outras opções, beleza? E aqui pra baixo aí realmente nenhuma me interessa, beleza? Bora pro meio de campo. Meio de campo é o seguinte, também ativa o filtro de dúvida. Tem que ativar o filtro de dúvida e a gente também vai subir aqui, porque a gente vai acabar falando de alguns jogadores. Tem uma galera indo com áreas. Acho interessante? Acho, porém, caro e um confronto que pra mim acho difícil, tá? Mesmo eu achando que o Arias pode desenvolver. Às vezes que eu deixei o Arias fora do time no ano passado, me dei mal, tá? Mas vou deixar ele fora do time por enquanto, tá? Gosto dele pra essa rodada, mas tô com pouco dinheiro pra investir assim, então vou gastar em outros jogadores, tá? Porque eu acho que meus meio-campistas estão bons pra rodada. Mas o Arias é interessante sim. De La Cruz é interessante, Furigo? Claro que é. O jogo é difícil, porém o De La Cruz já tem 8 assistências em 2 jogos, 2 gols e uma assistência, tá? Então, cara, é interessante sim, mesmo sendo um confronto difícil contra o Palmeiras, acho legal. O Veiga também é interessante, Furigo. O Veiga tá jogando mal. Porém, o Veiga é o cara que tem o pênalti do Palmeiras, tem o pênalti, tem cobrança de falta, tem cobrança de escanteio. Então, ainda assim, um cara interessante pra vocês escalar, porém, como é contra o Flamengo, eu vou deixar um pouco de lado, tá? Meu meio-campista vai ser o Scarpa, que aqui no Joga 10 Dias está como dúvida, tá? Porém, ele está como dúvida à frente do Igor Gomes. Então, por enquanto, estou mantendo o Scarpa. Se o Scarpa não jogar, a gente vai talvez fazer uma forcinha pra botar o Arias no time, a gente vai tentar dar um jeito, beleza? Então, Gustavo Scarpa vai ser meu primeiro meio-campista, tá enfrentando o Cruzeiro. É um cara que tem bola parada, chuta bem de fora da área, meteu o gol, já fez. É o segundo gol dele com a camisa do Galo, tá? Esse último jogo. Então, vou confiar no Scarpa contra o Cruzeiro. O primeiro gol dele foi contra quem? Foi contra o Cruzeiro. Então, vamos confiar no Gustavo Scarpa. E olha o Jean Carlos aqui na última rodada, tá? Meteu 2 gols. Que é isso? Os meio-campistas do Juventude estão com tudo, tá? Lembrando que eu falei do Jadson na última rodada, que eu queria ver mais. Jadson foi lá e meteu 10 pontos, 10 ou 9, e expulso, tá? Então é impressionante, tá?
Meio-campistas do Grêmio, pra mim são muito boas opções, as duas. Se você quiser até dobrar o Cristaldo e o Vila Sante, acho que vale a pena. Eu vou só com o Cristaldo, porque como eu falei, eu acho que o Grêmio deve poupar no segundo tempo, assim, eu acho que se resolver o jogo ainda assim, vai poupar mais fácil ainda. Porém, o Cristaldo tem a questão do pênalti, é um cara bem interessante, um cara bem ofensivo do Grêmio, então vou saindo com o Cristaldo. Vila Sante pra mim também é interessante, um cara que tem desarme, tem assistência, chega bem à frente, tá? Mas por enquanto estou indo de Cristaldo. Vou até mostrar o time do Grêmio pra vocês. Vocês verem que o único jogador do Grêmio que tá em dúvida é o Dodge e o PP, né? E no ataque, até claro, tá o JP Galvão e o Diego Costa. Beleza? Então, no meio, vou de Franco Cristaldo, tá? Aí, se você quiser ir de Vila Sante também é bem interessante, ou até mesmo dobrar, acho que gosto também da possibilidade. Everton Ribeiro na primeira rodada meteu 3 desarmes, daí ficar de olho no Everton Ribeiro, acho interessante, tá? Acho legal. O Ganso também meteu 2 assistências na primeira rodada, também pode ser uma opção interessante, se você não tem tanta cartoleta pro Ares, mas prefiro o Ares do que o Ganso, tá? Se quiser fazer uma forcinha, gasta no Ares do que no Ganso, beleza? Meu segundo meio-campista é o Cauli. E o meu segundo meio-campista não, meu terceiro e último é o Cauli. Porém, eu estou em dúvida entre ele e um cara que está um pouquinho mais abaixo, que é o Caio Alexandre. O Cauli meteu gol na última rodada, que não valeu, né? A rodada não foi antes, então o Cauli não tá aqui o gol dele. Porém, um cara mais ofensivo que o Caio Alexandre. Porém, o Caio Alexandre também meteu um gol na última rodada. E tem a questão do desarmes. Então, cara, eu tô bem em dúvida entre Caio Alexandre e Cauli. Por enquanto, eu tô indo de Cauli. Se eu botar o Caio Alexandre, é um diferencial bem a mais ainda, tá? Porque a galera que não tá indo de área está indo de Cauli. Então, tô de olho assim, talvez botar o Caio Alexandre. Não seria surpresa pra vocês de chegar amanhã antes do fechamento e tá o Cauli no meu time, tá? Mas o Cauli não, o Caio Alexandre. Mas por enquanto tô de Cauli no time. Zaracha é interessante, Forigo? Acho que é, mas cara, o Zaracha é muito 880. Uma hora estoura, uma hora vai mal. Eu prefiro jogadores mais consistentes do que ele, tá? Como eu falei, o Caio Alexandre é uma opção interessante. Daí aqui pra baixo, cara, aqui começa a ficar complicado. Tem poucas opções aqui pra baixo. O Tassiano pode ser interessante por um motivo apenas. Se vocês olharem a escalação do Bahia, e eu assisti o jogo entre Cruzeiro e Bahia, o Tassiano tá jogando muito avançado. Tá jogando lá na frente com o Ademir, cara. Tá jogando de centroavante quase. Tá bem, tá rendendo menos ponto, talvez. Porém, a bola pode chegar mais vezes pra ele finalizar, pra ele fazer gol, tá? Então, se você botar o Tassiano, você tem até mais um armador, mais um atacante no time, tá? E o João Lucas meteu assistência no último jogo, tá? Porém, o João Lucas eu quero ver mais ainda dele com a camisa do Bahia, beleza? Aqui pra baixo começa a ficar complicado, né? Aqui pra baixo as poucas opções. Acho que o Aníbal Moreno contra o Flamengo acho que pode ser um jogo pegado e ele desarmar bastante, tá? Nessa última rodada não conseguiu desarmar, só fez falta e cartão amarelo, tá? Lembrando, cuidado com o Dodge, tá? O Dodge tá em dúvida com o PP. E se o PP jogar, é até interessante. O PP é bom de cartola, tá? Lembrando que o PP é interessante de cartola. Mas aqui pra baixo é mais complicado mesmo. Eu ficaria de olho só na questão do PP. Vou até dar uma olhada no PP, quanto tá custando o PP. Porque o PP é um cara bem legal, 6 e ainda não jogou, tá? É um jogador interessante, mas né, o Vila Sante pra mim e o Cristaldo estão na frente. No ataque, rapaziada, no ataque, vamos de seguinte, vamos de Hulk, tá? O Hulk, se eu não me engano, tem que fazer 8 pontos, alguma coisa assim pra valorizar, tá? Vou com o Hulk da assistência na última rodada. O Hulk cresce em jogo grande, então eu vou confiar no Hulk contra o Cruzeiro, tá? Esse é o jogador mais caro que a gente vai ter nessa rodada, será o Hulk. Pedro, uma opção meteu 7 pontos na última rodada, tem pênalti, gosta de fazer gol contra o Palmeiras, infelizmente pra mim, tá? Então tem que ficar de olho no Pedro, não iria por causa que é um jogo difícil, tá? Tiquinho Soares é uma boa opção também, tá? Tá desvalorizado, mas mesmo assim precisa de, se eu não me engano, 7. É o cara do pênalti do Botafogo, um jogo complicado contra o Juventude, porém o único gol que o Juventude tomou foi um centroavante que era o Renato Kaiser do Criciúma, tá? Então tem que ficar de olho. Tiquinho Soares bem interessante. O Paulinho também, mas acho que se você tem que pensar, sem escolher um ou outro, Paulinho ou o Hulk, tá? Pra mim dobrar agora não funciona que nem funcionava na última rodada, tá? Era um jogo mais fácil. Henrique é interessante? Porque sofre muita falta, chuta bastante, tá? É um cara que chama a responsa, porém o jogo é complicado, então eu também deixaria de lado. Meu segundo atacante é o Cano, tá? Segundo atacante é o Cano, 5,70 na primeira rodada, finaliza bastante, meteu o gol contra o Bahia, então vou de Cano contra o Vasco, ainda mais pela lei do ex, tá? Porra, é um cara que tá finalizando bastante, é participativo pra caramba, perdeu o pênalti contra o Palmeiras, tá? Mas é interessante o Rafa Santos morrer, tá? É Rafa? É Rafael Borré, né? Isso mesmo, tá? O Borré é interessante também, tá? O Wesley tá jogando muita bola pelo Inter também, tá? Ficaria de olho, mas por ser um jogo fora de casa, deixaria um pouco de lado. O Eduardo Sacha é interessante contra o Corinthians, acho legal, tá? Acho bem interessante, é uma opção interessante e diferente que você vai ter no teu time, tá? Olha o Lucas Barbosa metendo 17 pontos, tá? Uma média muito boa, Lucas Barbosa, mas calma com esse Juventude aí, calma com esses jogadores de Juventude aí, tem que daqui a pouco já cai o rendimento, talvez, tá? Ferreirinha é interessante, eu acho que dos jogadores de São Paulo talvez seja o melhor pra Cartola, junto com o Caleri, que tá aqui pra cima, não falei, mas o Ferreirinha tá melhor assim pra um Cartola do que o Caleri, na minha opinião, beleza? Além disso, também temos alguns outros jogadores aqui pra baixo, tá? O Luiz Araújo meteu gol na última rodada, mas eu prefiro o Pedro. Tem o Marquinhos que eu acho interessante, o Marquinhos tem que ficar de olho, tá? Gosto do Marquinhos pra essa rodada, porém ainda prefiro o Cano. Tem o Jefinho também nessa rodada, que é interessante, cria bastante média básica. O Júnior Santos não tá aqui, né? Eu deixei passar o Júnior Santos. Não tá aqui, né? Não botei fio de dúvida, né? Deixa eu ver quem tá de dúvida.
Tá ele e Savarino, eu vi certo ali. Tá o Luiz Henrique como dúvida. Tá o Júnior Santos. Tá o Savarino. Tem mais alguém aqui? Talvez esteja no... com meio campistas, tá? Mas, ó, se vocês forem aqui no Joga 10 News, o Botafogo tá como Luiz Henrique e Jefinho, tá? Então, ficar de olho nisso, tá? Então o Júnior Santos provavelmente joga. Gosto do Júnior Santos se jogar, tá? Interessante, gosto do Júnior Santos sim. Muita gente foi com ele na João Rodada, não deu certo, tá? Mas pra mim é interessante, o cara que participou bastante nesse ataque do Botafogo, chama a responsa, vai pra cima, dribla, chuta, é bem interessante mesmo. Flávio Lopes que tá indo mal nesse início brasileirão, porém ainda assim um cara finalizador, né? Eu acho que ainda assim é interessante, mas não contra o Flamengo, tem que esperar um pouquinho mais pra chegar a hora de escalar o Flávio Lopes, como foi na primeira rodada e acabou começando no banco, tá? E aqui pra baixo é mais complicado mesmo. Tem o João Pedro que tá em dúvida com o Diego Costa. Se o Diego Costa jogasse, eu estaria muito inclinado aí com o Diego Costa. Porém, lembra que eu acho que não joga o jogo inteiro, tá? Então é complicado. E o João Pedro Galvão não é um cara que eu não gosto, não é um cara bom de cartola, não é um cara que também me agrada falando futebolmente, tá? Então, deixaria de lado. E o Estevam provavelmente não joga, tá? Quem deve jogar do Palmeiras, você que palmeirense que me acompanha, quem deve jogar do Palmeiras deve ser Lázaro ou Piquerez, né? Ou aqui nesse caso também deve ter o Rocha como dúvida. Então, não deve ser o. Ah, tem que falar isso, né? O Piquerez tem dúvida, tá? Mas eu acho que joga. Tá em dúvida entre dois jogadores, entre ele e ainda o Rocha, tá? Eu acho que ele deve ser. Ele deve jogar sim. Acho difícil ele não jogar, tá? Então, ficaria de olho também nisso, tá? Mas meu último atacante vai ser um cara que eu já tinha falado, o Chiquinho Soares, tá? Pela questão do pênalti, por jogar em casa. O Juventude tomou gol de centroavante só, até aqui, né? Tomou um gol só e foi de centroavante. Então vou de Chiquinho Soares. Não tô confiante no Tiquinho, mas é interessante sim, tá? Lembrando, vou falar um pouquinho do canal que eu não falei, fez 4,90, tá? O jogador tá bem interessante, foi muito bem na primeira rodada e 4,90 só de média básica é interessante, tá? Então tem que ficar de olho no Canóbio sim, tá? O Henrique também tá fazendo pontuações legais, 6,60, tá? Tem que ficar de olho também, meteu assistência, tá? Treinador, eu vou com o confronto mais fácil na teoria, vou com o Renato Gaúcho, tá? Contra o Cuiabá. Se você não tá confiante no Grêmio, pra mim, algumas opções de técnico, pra mim, acho que o Diniz é interessante. Além do Diniz, gosto do Milito. Pedro Caixinha também eu acho que pode ser legal. E pra mim é o Arthur Jorge, tá? Se você quer um treinador mais barato possível e bom, pra mim eu acho que o Arthur Jorge é a melhor opção, beleza? Então esse ficou o time, tá? 17 minutos de vídeo, muito grande, tá? Mas bora montar o banco de reservas e bye bye, tá? Nosso lateral já vai ser o Samuel Xavier. Zagueiros. Zagueiros, vamos de. Ah, eu não falei do Manuel, né? Mas eu acho que não é interessante. Não é um jogador bom de cartola, o Manuel, tá? Vou de Bastos. Dá pra ir de Kahneman também, vou ficar de olho. Talvez vá de Kahneman. Meio campo, Caio Alexandre. E atacante, a gente vai com. Quem que a gente vai aqui? Talvez o Sacha. Eu acho que o Sacha, hein? Acho que a gente vai de Sacha contra o Corinthians. Capitão, rapaziada, eu tava muito querendo ir de Cristaldo, porém o Grêmio eu acho que pode poupar jogadores no segundo tempo, então vou com o Hulk, tá? Um jogador que finaliza muito, tem a questão do pênalti, bate falta, é muito interessante, então eu vou de Hulk novamente como meu capitão, beleza? Lembrando, cuidado com essa dobra que eu fiz aqui de Jeromel e Halter, os dois estão em dúvida pra jogar, né? O Jeromel tá como neutro, mas o Jeromel deve jogar sim, como eu mostrei aqui, vou até mostrar de novo pra você que perdeu e pulou o vídeo. O Jeromel tá como provável, tá? No Joga 10 News e o Halter também tá como provável no Botafogo, tá? Então, tô confiando nas informações, mas é claro, se acontecer alguma coisa eu aviso pra vocês, beleza? Então, ficar de olho. Mas por enquanto esse é o time, rapaziada. Tô gostando do time. Alterações que pode ocorrer, tá? Caso um desses dois realmente não joguem, pode acabar saindo. Laterais, eu acho que pode acabar aparecendo o Hugo nesse meu time aí, mas eu acho que eu tô confiante no João Pedro e no Fábio. No meio de campo, como falei, minha dúvida é entre Cauli e Caio Alexandre. E no ataque aí, realmente, tô nessa dúvida com o Tiquinho, porém, eu acho que não tem opção melhor que ele, cara. Não tem opção melhor que ele, então por enquanto estou indo com Tiquinho Soares mesmo, galera, beleza? 115 cartoletas, sobrou duas ainda, fechou? Vamos tentar valorizar, vamos tentar pontuar, vamos tentar fazer uma rodada melhor do que a última, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado por você assistir até aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha se você gostou do vídeo, segue lá no Insta, @eduforigo, eu sempre postando quando sai vídeo novo, tá no canal, e também posto lá o time atualizado caso tenha alguma alteração, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e tchau, família!